Boa noite, boa noite. Aqui quem fala é o professor Charles e agora nós vamos fazer uma aula, a primeira aula, aula um sobre desenho técnico para concursos na área de engenharia mecânica e técnico-mecânica. Vamos começar falando o básico do básico sobre desenho técnico para preparar para vocês, para fazer uma boa prova, um bom concurso e assim conseguir êxito no concurso de vocês, que é a aprovação. Então vamos começar. Essa é uma sequência de aulas, essa é a primeira aula, ok? E eu vou fazer uma sequência de aulas e também de resolução de questões. E aqui eu apresento para vocês um slide, o slide que eu fiz, que eu estou compartilhando aqui, e vamos seguir com a aula. Aula 1. O que nós vamos falar nessa aula? Basicamente é formatos, vamos falar sobre escalas, tipos de linha, perspectivas e projeções. Primeiro é o formato, né? O formato que um desenho pode ter é aquela famosa folha A4 em que nós temos as folhas brancas comuns que nós compramos, ok? Que nós imprimimos as folhas, que é essa menor dimensão aqui, onde eu estou passando o mouse, né? É a A4. Depois nós temos desenhos maiores que é A3, desenhos maiores que A2 e o maior de todos que é o A1. E aqui está as dimensões dele. Eu já vi questão de concurso cobrando a dimensão da folha A1, ok? Então seria a dimensão da folha A1 seria essa dimensão aqui. O Y, que é 1189 dividido por 2, que seria a largura, e o comprimento seria x igual a 841, por exemplo, que seria a resposta daquela questão. E escalas, né? Escalas cai bastante nos concursos públicos, cai diversas questões sobre sobre esse tema, sobre esse conceito, e por vezes o candidato é confundido, e aqui nós temos o seguinte, eu gravo dessa maneira, né? Escala natural, 1:1, que é a mesma dimensão da peça, é a mesma dimensão que está lá no desenho técnico. Nós temos a escala de redução. A escala de redução é o seguinte: o menor número fica em cima e o maior número fica embaixo. Então, a escala de 1:2 significa que a sua peça, no real, né, ela é duas vezes o tamanho que está representado no desenho, ok? Então, a peça é maior do que o que está no desenho, é a escala de redução. Você está reduzindo o tamanho dela para caber no desenho técnico, para caber naquela folha que você está desenhando. Isso, com certeza, serve para máquinas que são grandiosas, para nós conseguirmos representar ela em, em um papel menor, em uma folha, e para assim a gente manter aí o desenho, a intercambiabilidade, as interpretações necessárias para você fazer uma peça. Por exemplo, nós temos a escala de ampliação, ou seja, quando a peça é muito pequena e você precisa, no desenho, você tem essa possibilidade de ampliar para você representar melhor, para você enxergar melhor no desenho. Basicamente, a escala de ampliação é o seguinte: o maior número fica em cima e o menor fica embaixo. E aqui nós temos o exemplo básico. Aqui nós temos uma imagem que simplifica isso que eu estou falando, que é basicamente o seguinte: o primeiro número significa que é a dimensão da peça, e o segundo número significa que é a dimensão. Deixa eu refazer o que eu estou falando. O primeiro número é a dimensão do desenho, e o segundo número é a dimensão da peça, que é a dimensão real. Ou seja, aqui se eu tenho 15 centímetros, que é uma medida do desenho, ok? E a dimensão da peça real ela é 30. Se o que está representado no desenho é 15 metros, que é o que está falando aqui, e a peça no real é 30 metros, por exemplo,
Então, eu dividindo um pelo outro, encontro 15 dividido por 30, que vai dar 1 dividido por 2. No caso, essa é uma escala de redução. Você reduziu o tamanho da peça para conseguir representar ele no desenho. Seria um exemplo. O segundo exemplo aqui está escrito 20 dividido por 40, que também dá 1/2. Você reduziu o tamanho para conseguir representar no desenho. E aqui nós temos também linhas. Linhas. Por vezes nós precisamos entender, gravar o que uma linha representa no desenho técnico. Nós temos a linha contínua larga, contínua estreita, contínua estreita, mão livre, contínua com zigue-zague, a tracejada, tracejada, tracejada estreita. Cada uma dessas linhas ela tem um significado, uma área que ela vai atuar, né? Porque, por exemplo, nós temos a contínua larga, que ela vai atuar nos contornos visíveis, nas arestas visíveis, a contínua estreita, nas linhas de interseção, linhas de cota, as linhas auxiliares, ok? Linhas de chamado nas achuras, entendeu? Pode vir uma questão sobre essa, por exemplo, perguntando se é utilizada contínua larga na parte da representação de achuras. Essa seria uma questão errada e poderia facilmente cair no concurso público. Nós temos também que cai bastante tracejada larga, tracejada estreita, são usados nos contornos não visíveis. Quando você tem um desenho, você quer representar, né, algum contorno que não está visível, que está para trás daquela vista, você faz com tracejada. E assim também, nós temos aqui, continuando, na representação de linhas, o traço e ponto estreito, que ela é utilizada aí nas linhas de centro em peças cilíndricas, ou linhas de centro aí de equipamentos. Também tem um traço e ponto estreito largo nas extremidades e na mudança de direção, que é utilizado nos planos de cortes. Veja que aí é bem parecido, né? As utilizações, mas a diferença entre eles é que quando você faz plano de corte, ela tem mudanças de 90 graus de direção, que é no caso aqui do H. Aqui ele muda a direção dele em 90 graus. Nós temos o traço e ponto larga, que é usado para indicação das linhas ou superfícies com indicação especial. E aqui tem o traço e dois pontos estreitos, que é utilizado no contorno de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, também é muito importante isso. Linhas de centro de gravidade, que é diferente de linhas de centro de simetria, né? E assim por diante. E aqui é um pouco aí, aqui é uma representação de um desenho já mais complexo, e nós vemos algumas utilizações aqui das linhas. Por exemplo, esse último que a gente falou, que é traço dois pontos, está aqui embaixo, né? Nós vemos linha de centro aqui, nas peças cilíndricas, nós vemos as cotas, achuras, a linha grossa, que é o contorno visível do equipamento. Então, tem diversos tipos de linhas que são representados aqui. Perspectivas, vamos falar agora sobre perspectivas, que nós temos a perspectiva cavaleira, que pode ser de 30, 45 graus e 60, que é representada nessa figura aqui onde eu passo o mouse, e temos de 45, 30 e 60. E isométrica, que é mais utilizada, é 3 linhas de 120 graus, que é o que basicamente a gente usa no nosso cotidiano da área mecânica. Projeções ortogonais. É o modo como o objeto deve ser representado é o modo como o objeto deve ser sempre representado, e os GEDs são regiões entre dois semiplanos, ok? Então aqui nós temos a figura, nós temos o observador, a peça, e aqui atrás da peça simulando a folha, onde seria o desenho, seria que nós chamamos de plano de projeção ortogonal.
Aqui o que nós acabamos de falar sobre o diedro, nós temos 4 diedros, que são regiões entre dois semiplanos. No Brasil, nós costumamos utilizar o primeiro diedro, né? Nos Estados Unidos, eles utilizam mais o terceiro diedro, mas tem o segundo e o quarto que não é utilizado, ou se é utilizado, eu não sei para qual objetivo, mas na mecânica nós usamos aqui no Brasil o primeiro diedro. Falando mais sobre o primeiro diedro, é um sistema europeu. O objeto, nesse caso, ele está entre o observador e o plano de projeção. O objeto está no meio ali. É o mais usado entre os países, inclusive o Brasil. E aqui o objeto está entre o observador e o plano 1. Aqui nós temos todos os 6 planos. O plano 1 é o plano frontal, mostra a projeção frontal, como já diz o nome. Então, o plano 2 é a vista superior. Nota-se que a vista superior ela é representada na parte de baixo da vista frontal, e o plano 3 é a vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda ela é aqui representada do lado direito do frontal, e a vista lateral direita é mostrada no lado esquerdo, que é o plano 4. Veja que aqui é o contrário, né? A vista, a vista superior é representada abaixo, a vista inferior, aqui que é o 5, apresentado acima, a lateral direita é representada na esquerda e a vista lateral esquerda é representada na direita. Veja que isso é uma coisa que é do primeiro dia. É um traço específico do primeiro diedro. Você pode usar isso, inclusive, para gravar, que é a representação ao contrário. O terceiro diedro, como eu já falei um pouco, é um sistema americano. O plano de projeção deve estar entre. Aqui é o seguinte: vai ter o observador, plano de projeção e depois o objeto. É usado muito nos Estados Unidos e Canadá. E aqui, assim, eu acho que não é muito amigável essa forma de representar, e muito porque também eu já estou acostumado mais com o primeiro dia, eu aprendi direto no primeiro dia, mas nós temos esse também que pode vir a ser alvo de questão de concurso, então nós devemos falar. Aqui, galera, é mais intuitivo no caso das representações das projeções. O plano 1, que é a vista frontal, nós temos o 2, é a vista superior, é mostrado na parte de cima. Nós temos o 3, vista lateral direita, mostrado do lado direito. O 4, vista lateral esquerda, mostrado no lado esquerdo. Nós temos o 5, que é a vista inferior, mostrado embaixo, e o plano 6, que é a vista posterior, que mostra o objeto sendo visto por trás. Então, essa daqui, se vier uma questão cobrando a diferença entre dois, nós temos essas principais diferenças que eu acabei de falar. O primeiro diedro ao contrário e o terceiro diedro é basicamente seguir o roteiro. Primeiro diedro, visto superior, fica embaixo, no terceiro fica em cima. No primeiro diedro, o visto inferior fica em cima, e no terceiro diedro, a vista inferior fica embaixo. A vista lateral direita, no primeiro direito fica à esquerda e no terceiro fica à direita mesmo. Vista lateral esquerda, no primeiro diedro fica à direita e no terceiro diedro fica à esquerda mesmo. Basicamente são essas diferenças, e já foi cobrado em concursos públicos, e também esse desenho aqui, o clássico desenho da representação de peças cilíndricas no primeiro e terceiro diedro. Basta gravar isso. Infelizmente, nós, concurseiros, temos que gravar muitas coisas, inclusive será que você tem que gravar, porque já caiu, não foi uma vez nem 2 vezes, foram mais de 2 vezes. Enfim, tem que saber essa parte. E aqui, para finalizar a primeira aula, eu vou mostrar para vocês uma questão sobre projeções. Nós podemos pensar junto aqui para desvendar essa questão. A projeção representada abaixo refere-se à seguinte peça em perspectiva.
ela está sendo representada em três projeções em perspectiva aqui, ok? Então, essa daqui do meio é a vista frontal. Como ele não falou nada na questão, entende-se que é primeiro diedro, que é o que nós usamos aqui no Brasil. Primeiro diedro, ok? Aqui é a vista frontal. Então, seguindo como é representado no primeiro diedro, a projeção que está do lado esquerdo se refere à vista lateral direita, que é o contrário, e o que está representado aqui embaixo se refere à vista superior. Nós temos cinco opções aqui, e nós temos que encontrar qual que é a correta, qual que representa a peça realmente, observando essas três vistas, a vista frontal, lateral direita e superior. Vamos olhar a frontal aqui, nós vemos linhas tracejadas. Aqui, isso significa que é o contorno que está não visível quando você olha a peça do lado frontal. Só aí a gente já pode matar muitas questões, né? E aqui na vista lateral direita, nós vemos que tem tipo um rasgo. Esse rasgo aqui, ó. Aqui é um rasgo na peça de forma quadrada. Do lado direito tem um rasgo de forma quadrada na peça. E na vista superior nós vemos que tem uma parte que ela está em ângulo. Ok? Então vamos aqui, vamos analisar cada letra e nós vamos descartar algumas que são muito erradas, muito fora do que está aqui apresentado na questão. Letra D, por exemplo, aqui tem um círculo. Ok? Veja que se você for de forma frontal ou lateral aqui, com certeza não tem nada de círculo aqui nessas três vistas. Então, você já pode descartar essa letra D. Nós vamos aqui para a letra E. Veja que na letra E, a parte superior dela será representada como se fosse uma curva aqui. Ok? Na parte superior dela seria representada como uma curva. Aqui na parte superior, onde eu estou apontando aqui o meu mouse, não tem nada curvo aqui nessa vista superior. Então, você descarta a letra E também. Vamos aqui na letra A. Na letra A, a parte superior dela, vê que é um T, como se fosse um formato T, você olhando da parte de cima dela. Se você olhasse da parte de cima dela, você ia ver o T. Aqui, você olhando, não vê o T, porque aqui é uma forma, tem um triângulo e tem três retângulos aqui, enfim. Não tem o desenho de T, certo como se fosse a letra A aqui. Então, a gente já descartou. E também, por conta desse mesmo raciocínio, nós podemos descartar a letra B, porque tem um desenho de T na vista superior dela. Olhando por cima aqui, nós deveríamos ver um T. E aqui também não tem T, só sobrou qual? Letra C, que é o correto mesmo. Nós vemos um rasgo aqui, né, se nós fôssemos ver pelo vista lateral tem um rasgo aqui, que é esse quadrado aqui. Se nós olharmos uma vista frontal, considerando dessa linha aqui que eu estou mostrando no mouse, nós íamos ver um contorno não visível, que é representado por essa linha tracejada, e na vista superior nós temos esse ângulo aqui, que seria essa parte angulada aqui, e o rasgo é representado aqui também, na parte superior dele. E o gabarito dessa questão corretamente é a letra C. É uma questão que faz referência a que nós acabamos de estudar, e é isso que é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, a aula 01, a primeira aula de desenho técnico da sequência que eu vou mostrar. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.